Fala galera, sejam todos bem-vindos à aula de geometria. Vamos estudar hoje prismas e pirâmides. Primeiro a gente começa aqui já falando sobre prisma. O que são prismas? Aqui fala o seguinte: de acordo com algumas características, podemos classificar alguns poliedros em prismas e pirâmides, certo? Só que a gente está estudando aqui primeiro prisma. Então, para ele ser um prisma, o que é que ele tem que ter? Ó? Em um prisma, aqui em vermelho embaixo. Em um prisma, duas de suas faces são chamadas de bases e as demais faces laterais. Então, tem duas bases, eu botei aqui em amarelo, ó, duas setinhas. Tem uma base superior e uma base inferior. Tá certo? As bases são idênticas e paralelas entre si, ou seja, a parte de cima é igual e paralela à parte de baixo. A base de cima paralela à base de baixo. Mas não só tem as bases, tem também o que? As faces laterais. Eu coloquei ao lado aqui para vocês entenderem que todos esses prismas eles têm faces laterais. Esse prisma aqui, esse primeiro, ele é chamado de prisma triangular, porque as bases dele são triângulos, ok? Então, por isso que o nome, prisma triangular. No segundo, nós temos o quê? Um cubo, né? Então, prisma quadrangular, mas não é obrigado aqui ser um quadrado na base, pode ser um retângulo também, prisma quadrangular, tem 4 lados aqui, ok? E aqui no terceiro nós temos prisma hexagonal, porque tem seis lados aqui, tá bom? 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem as bases superior e inferior, as faces laterais, tá bom? E as faces laterais são 6, por isso prisma hexagonal. O prisma, tem uma observação aqui abaixo, ó, o prisma triangular, que é esse aqui, ele também pode ser chamado de pentaedro, porque vai ter, ao total aqui, vai ter, ó, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5. Penta significa 5, 5 no total, 5 lados, ok, pessoal? Vamos lá, agora a gente vai falar sobre pirâmides. Pirâmides. Todo mundo já viu uma pirâmide. A pirâmide tem uma face denominada base, que é essa aqui. Veja só aqui, onde está em vermelho o desenho da base. E as demais são as faces laterais. Faces laterais e base. Face lateral aqui, faces laterais e a base. E tem aqui, você sabia? As pirâmides do Egito eram tumbas gigantes, feitas para sepultar os faraós. Lá no Antigo Egito, os faraós construíam as pirâmides para fazer o que? Tumbas, onde eles construíam as próprias tumbas, ok, gente? Baseado nisso aí, a gente vai classificar os prismas e classificar as pirâmides. Aqui a gente está vendo que os prismas ele é classificado de acordo com as bases. Prisma triangular, prisma quadrangular, porque é formado por 4 lados na base. Prisma pentagonal, 5 lados na base. E prisma hexagonal, tem outros também, certo? Continua, eu só coloquei 4, mas tem mais. Classificação da pirâmides. Então, nós temos aqui o tetraedro, certo? Que a gente está vendo aqui, ó, que a base dele tem 3 lados, é um triângulo aqui, tá bom? Então, tem 1, 2, 3, 4. 4, por isso que o nome tetra significa 4 faces. Tetraedro, ok? Pirâmide pentagonal, porque a base dele é um pentágono, ok? Pirâmide quadrangular, já falei que é um formato, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo também, tem que ser quadrangular, né? A pirâmide todo mundo já sabe o formato. E a pirâmide hexagonal
é um hexágono, 6 lados. Ok, gente? Para encerrar, nós temos aqui um exercício. Só com 2 questões, tá bom? A primeira questão ele fala: quais dos itens apresentam imagens que podem ser associadas a prismas? Então você vai dizer qual é a letra que é prisma e quais podem ser associadas à pirâmide. Muito fácil, é só olhar aqui o desenho, a figura, tá bom? E responder. E no 2 temos assim: classifique os poliedros, todos eles, em prismas ou pirâmides. Então você vai pegar a letra A e vai dizer se é um prisma ou uma pirâmide. E também, e dê o número de faces. Quantas faces no total? O número de arestas. Arestas são essas linhas, tá bom? Que formam o desenho. E os vértices são esses pontinhos, essas quinas, esses pontinhos pretos. Eu botei essa primeira aqui com os pontinhos pretos para ficar mais fácil de vocês verem o que é o vértice, tá bom? Aqui nós temos A, B, C e D, ok, gente? Então fica aí a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, galera!